Olá, estudantes da segunda série. Eu sou a professora Ilana aqui do Centro de Mídias. Vocês já me conhecem, mas eu sempre me apresento. Assim como eu apresento o aprofundamento, vou pedir para o nosso diretor colocar aí na tela. O aprofundamento é a matemática conectada, a unidade curricular, aí é o UC, né, como vocês tratam aí na escola, é a educação financeira sustentável e o componente é a educação financeira em conexão. Lembrando aí que essa UC, essa unidade curricular, ela tem 4 componentes aí. Dentro deles é a educação financeira em conexão e é o que a gente vai tratar hoje. Nós estamos na atividade 4, na introdução, a aula 4 de introdução. Então, nós estamos na atividade 4, a aula 4 da introdução. Nós estamos encerrando a semana aí com a quarta aula. E semana que vem a gente começa do desenvolvimento. Lembrando que cada atividade, né, vou retomar, tem 3 etapas: introdução, desenvolvimento e sistematização. Nós vamos acabar a introdução e vamos para o desenvolvimento. O que nós estamos vendo na introdução? O objetivo dessa atividade 4, né, da introdução, é começar a compreender os índices que influenciam o nosso poder aquisitivo. Nós já vimos o INPC e o IPCA. Como eles influenciam no nosso carrinho do supermercado, naquela compra que a gente faz aí no supermercado, se ele está mais cheio, ele está mais vazio, esses índices aí influenciam. Fora os índices, o IPCA, que está totalmente ligado à taxa Selic. Nós vimos aí na aula 3, taxa Selic, e hoje nós vamos continuar falando dela. Nossos colegas do CIEB vão passar um vídeo, eu já passei o comecinho dele na aula 3, vou passar o finalzinho desse vídeo na aula 4 e depois eu vou falar de um influenciador que vai falar as 12 regras do dinheiro. Vamos lá então, diretor, você pode passar pra gente primeiro o vídeo, por favor? Ela é a taxa básica de juros do nosso país, tá certo? Então ela que vai definir a taxa básica para empréstimos, financiamentos e investimentos, tá certo? Os bancos utilizam essa taxa como referência para que possa fazer empréstimos às pessoas físicas, às pessoas jurídicas, para que possa ser utilizadas em financiamentos, por exemplo, no financiamento imobiliário e até mesmo em aplicações financeiras, tá certo? Quando a gente ouve falar, tá rendendo tanto de juros e tal, essa taxa é uma taxa referencial. Além disso, o Banco Central, que é aquele órgão do governo que eu falei que fica de olho na inflação, utiliza a taxa Selic como um controle para a inflação, como uma chamada política de controle, política monetária para controle da inflação, tá certo? Então a Selic ela tem essa finalidade, além de servir como uma taxa referencial, uma taxa básica de juros para o nosso país, ela também serve para controlar a inflação, tá certo? Agora vamos ver como é que ela funciona na prática, né? Vocês podem ver aí na tela esse desenho, é até um recorte, né, do próprio Banco Central, que explica o seguinte: a taxa de juros ela funciona assim. O Banco Central vai definir a taxa baseada no quê? Na inflação do momento do país, tá certo? Então o Banco Central ele se reúne em determinados períodos do ano, tá, e estipula a taxa para aquele período de acontecimento. Então ele sobe a taxa, quando ele sobe a taxa Selic, ele desestimula o consumo. Por que ele desestimula o consumo? Porque o crédito fica mais caro. Então as pessoas, para pegar dinheiro emprestado, para fazer financiamento, para fazer empréstimo, torna-se mais caro, os juros fica mais caro, o dinheiro fica mais caro. Então, nesse caso, ele subindo a Selic, ele desestimula o consumo. E lembra naquela comparação que eu falei da oferta e da demanda? Se eu tenho poucas pessoas comprando, eu tenho muitos produtos para vender. Então, eu forço com que o mercado, né, com que o comerciante, com que a empresa ou prestador de serviço diminua o seu preço também. Então, a Selic, ela sobe, para quê? Para desestimular o consumo e fazer com que a inflação tende a cair, tá certo? E agora tem a outra situação. A gente pode descer a Selic, né? Diminuir a Selic, e aí o que vai acontecer? Eu vou estimular o consumo, que foi isso que aconteceu na época da pandemia, tá certo? Vocês vão ver daqui a pouquinho, nós começamos o ano de 2021 com uma taxa Selic de 2%.
tá certo? E aí, por que o governo ele deixou essa taxa baixa? Porque era um momento que os comércios estavam fechados, muita gente não estava trabalhando, então a gente precisava estimular o consumo. Então, para isso, o Banco Central vai lá e diminui a taxa Selic, tá certo? E aí ele sempre vai fazendo esse controle baseado no quê? Baseado na inflação do país. Deu para entender, Priscila? Deu para entender. E, por exemplo, a taxa Selic também pode cair, como você já deu esse exemplo. Sim. A gente tem alguma previsão para o próximo ano? Como que vai ser isso? Você poderia estar explicando para a gente, professor? Exatamente. E aí eu trouxe esse gráfico aqui que vai ilustrar um pouquinho para a gente um pouquinho dessa transição da taxa ao longo dos meses, tá? Eu peguei o indicador do ano de 2021, que é o que a gente está usando como comparação, até o atual momento, tá? Você vai perceber que lá em janeiro de 2021, nós iniciamos o ano com uma taxa de 2%. Por quê? Porque aquele momento que eu falei, a gente estava num momento de pandemia, o comércio não estava, a maioria do comércio estava fechado, eu precisava estimular o consumo, né? Então o Banco Central foi lá e deixou uma taxa baixa. E aí, ao longo dos meses, ele foi aumentando essa taxa, por quê? Porque começou a haver aos poucos a procura, porque foi se inserindo dinheiro na economia, na sociedade, né? E as pessoas começaram a consumir. Então, o que o governo faz? Ele começa a elevar a taxa Selic, uma vez que essa inflação, ou seja, essa procura demasiada por produtos e serviços, começa a subir também, tá certo? E aí vocês vão perceber que nós terminamos o ano de 2021 já com uma taxa Selic de um pouco mais que 9%. Então, a gente começa o ano com 2% e termina com um pouco mais de 9%, tá? E aí, para começar a conter os efeitos da inflação que você vai ver daqui a pouquinho, nesse aumento que a gente teve, lembra que eu falei que a inflação o ano passado terminou em um pouco mais de 10%. Para conter essa inflação, o que o Banco Central faz, Priscila? Ele começa a subir um pouco mais a taxa Selic. E aí vocês vão perceber que a última informação que nós temos, o último dado que nós temos, que é do mês de março, da taxa Selic, nós estávamos com a taxa de 11,75%. Tá certo? E a previsão, nós vamos ter uma reunião do Banco Central agora, quarta-feira, tá certo? Que vai divulgar uma nova taxa. Segundo informações no mercado, tá? Essa vai ser a última alta da taxa Selic desse ano. A tendência é que depois dessa última elevação, a gente tenha uma queda nessa taxa básica de juros. Mas há rumores, tá certo? De que a taxa ela vai sofrer um aumento de 1 ponto percentual ou um pouquinho mais. Então, a gente pode ter uma taxa Selic agora, na próxima semana divulgada pela imprensa, de 12,75% ou um pouco mais de 13%, tá? Então, foi até o que eu coloquei aí no gráfico, que a gente pode chegar aí a alcançar uma taxa básica de juros em 13%. Ah, entendi. Então, a taxa Selic está atrelada à inflação, ao IPCA, é isso? Tem uma relação direta, certo, professor? Perfeito, exatamente, tá certo? As duas se completam, vamos dizer assim, tá? Por quê? Porque para que eu possa conter a inflação, eu preciso mexer na taxa Selic, tá? Então, o Banco Central ela utiliza a taxa Selic como forma de controlar a inflação. E aí eu trouxe agora algumas informações só para a gente poder fazer essa correlação que você comentou, Priscila. Então eu trouxe as informações do ano de 2020, 2021 e analisando já o cenário de 2022. A gente consegue observar que em 2020 a inflação, o famoso IPCA, terminou com um pouco mais de 4%, né? Então a gente encerra o ano de 2020 com uma inflação de um pouco mais de 4%. Olha o fechamento da taxa Selic. Olha quanto está a taxa Selic. 2%. Por quê? Eu tenho uma inflação baixa para uma taxa de juros baixa. A gente consegue perceber que de 2020 para 2021 houve um aumento na taxa. Houve um aumento na inflação. Então, o que eu preciso fazer com a taxa Selic? Eu preciso subir a taxa Selic também para controlar essa inflação. Você vai perceber que em 2021 a gente fecha com um pouco mais de 10%, já a taxa Selic a gente fecha o ano de 2021 com um pouco mais de 9%, tá certo? E aí o que acontece? Lembra que eu falei, nós fechamos 2021 com o IPCA, com a inflação,
um pouco mais de 10%. Então, o Banco Central precisa começar o ano elevando a taxa Selic já para começar a conter essa inflação, tá certo? Então, 2022, a gente já começa com uma taxa Selic com um pouco mais de 11%, podendo chegar essa semana, né? Vamos aguardar notícias, podendo chegar até 13%, porém com uma inflação já mostrando um aumento em um pouco mais de 3%, tá certo? E essa informação da inflação é referente ao mês de março, né? Porque a inflação de abril a gente vai conhecer agora nos próximos dias de maio. Então, o terceiro mês do ano a gente já fechou com o IPCA com uma inflação de um pouco mais de 3%, Priscila. Que interessante isso. A gente vê que a matemática ela está no nosso dia a dia, educação financeira, né? Para a gente saber estar administrando melhor o nosso dinheiro. E agora, você acha que os alunos que estão em casa, eles entenderam bem isso? O que você acha, Maurício? Olha, agora que vai começar o grande desafio, tá certo? Nós já entendemos o que é inflação, o famoso IPCA, né? Já entendemos também a Selic, analisamos a relação entre os dois. Agora o desafio vai para você, nosso aluno da Rede Estadual Pública de São Paulo, tá certo? Mão na massa, ou seja, essa atividade vocês vão resolver ela, eu vou explicar daqui a pouquinho, vocês vão resolver essa atividade, né? Vocês vão tirar uma foto dessa atividade, vai postar em sua rede social com a hashtag CIEB, tá certo? E aí depois nós vamos acompanhar as devolutivas realizadas por vocês. Como é que funciona essa atividade? Vocês estão vendo aí na tela, eu enumerei 4 tipos de produtos e serviços, tá certo? Dos 4, vocês vão escolher 3 desses 4, tá? E aí vocês vão escolher formas de como nós poderíamos resolver os problemas da inflação desses produtos. Então, por exemplo, lembra que lá quando eu estava explicando sobre a inflação no caso da energia elétrica, um dos problemas do nosso país é porque nós temos pouca energia para muita gente consumindo. O Brasil teria outras formas de geração de energia? Será que, de repente, um trabalho de conscientização da população brasileira para o consumo, para evitar o consumo excessivo de energia, também seria uma alternativa? Não sei. Isso daí é uma atividade na prática que vocês vão resolver, tá certo? Então, o que vocês vão fazer? Dos 4 produtos e serviços que eu coloquei, vocês vão escolher 3 e apontar possíveis soluções, porque a temática aqui do Hub de Inovação, né, Priscila? Hub de Inovação é isso, a gente resolve problemas, tá certo? E aí vocês vão apresentar soluções para os 3 itens que vocês escolheram, tá certo? Depois você tira uma foto, vai lá na sua rede social, sobe a foto, né? E coloca a nossa hashtag CIEB. Vai ser um prazer a gente estar acompanhando as atividades de vocês, tá certo? Lembrando que a taxa Selic é apenas um instrumento utilizado, ok? Voltei, espero que vocês tenham entendido essa semana aí todinha, a gente veio falando de IPCA, de inflação, de taxa Selic. Eu espero que agora tenha ficado mais claro aí com a voz de outros professores. Um beijo aí para os professores do CIEB, muito obrigada aí, nós nos compartilhando aí essa atividade mão na massa. Eu vou deixar também agora com vocês, coloquem no diário de bordo de vocês, conversem com o professor. Se vocês também quiserem entrar em contato aqui, entre em contato com o Centro de Mídias, manda aí as respostas que a gente ajuda vocês. Então é isso que eu queria falar da taxa Selic. Então a taxa Selic, o IPCA, a inflação, ele está totalmente ligado à taxa Selic, como a gente já viu aí em alguns outros vídeos. E aí nas próximas atividades nós vamos falar bastante de projeto de vida, nós vamos retomar o nosso projeto de vida. E esse próximo vídeo é um influenciador aí financeiro e ele fala bastante aí sobre concretizar, sobre guardar dinheiro, sobre sonho. Como que a gente faz tudo isso? O nome do vídeo é 12 dicas para guardar dinheiro. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. 12 regras do dinheiro. O nome do vídeo é 12 regras do dinheiro. Eu convido vocês aí todos a assistir esse vídeo, é bem legal.
quarta regra do dinheiro. As pessoas ensinam pra gente uma fórmula errada ao longo da vida. As pessoas ensinam que receita menos despesa igual a poupança. Pega o quanto você ganha, tira o quanto você gasta, o que sobrar se investe. Mas na verdade é receita menos poupança igual a despesa. Se pague primeiro. Você tem conta de luz, você tem conta de telefone, você tem conta de um monte de coisa. Você tem que ter também a sua conta de liberdade financeira ou sua conta de aposentadoria. Se você não pagar em algum momento, você não vai ter. Não é? Então, o que eu sempre digo é, não deixe para investir o que sobra depois de gastar. Deixe para gastar o que sobra depois de investir. A quinta regra é uma regra que eu vejo, infelizmente, muito brasileiro não entendendo ela. A quinta regra é a de que o dinheiro não é a raiz de todo mal. Então você olha para muitas pessoas e essas pessoas abominam todo mundo que é rico, não é? Então elas falam, essa pessoa é rica, é ladrão, essa pessoa é rica, ela é mentirosa. Geralmente a gente vê muitas pessoas associando esse tipo de coisa. Só que o que elas não entendem é que o dinheiro não corrompe as pessoas. A gente acha que quando alguém é pobre e essa pessoa ganha muito dinheiro, essa pessoa se corrompe. Mas não. Quando essa pessoa ganha muito dinheiro, ela ganha poder. E quando ela ganha poder, ela faz o que de fato ela sempre quis fazer. Então o dinheiro potencializa quem essa pessoa já é. O dinheiro não faz você se transformar em uma outra pessoa. É isso que as pessoas não entendem. Mas é que às vezes a gente olha para uma pessoa que era tão do bem, entre aspas, não é? E aí ganha dinheiro e começa a fazer maldade. E essa pessoa aqui, na verdade, sempre quis fazer maldade. Mas ela nunca teve poder para fazer isso. Então o dinheiro te permite fazer coisas boas. O dinheiro te permite doar, o dinheiro te permite ensinar, o dinheiro te permite fazer o que você faz porque você gosta, não por obrigação, e aí você faz melhor e ajuda outras pessoas. Então o dinheiro potencializa quem você realmente é. A sexta regra, ela parece óbvia, ela é óbvia, mas na prática as pessoas não fazem. Então a regra é, se você não tem dinheiro, não use dinheiro. É simples assim. Eu aprendi, quando eu estava conversando com o Kiyosaki, que você não deve antecipar seus sonhos. Então as pessoas vão lá, não tem dinheiro, compram um carro em 60 vezes. Aí pagam juros. Não tem dinheiro, vão lá e compram uma viagem em 12 meses. Voltam da viagem, tem mais 11 parcelas para pagar. Não tem dinheiro, parcelam um iPhone em 24 vezes. E assim segue sucessivamente. E a regra é tão simples, Não tem, não use. Mas as pessoas querem antecipar o sonho e toda vez que você antecipa o sonho, o seu maior problema não é a taxa de juros que você paga, é o seu futuro que você acaba abrindo mão. Porque só 1% das pessoas se aposentam com a mesma qualidade de vida. Mas como você sabe, a gente prefere muitas vezes parecer ser rico e ter uma fotinha legal no Instagram do que ser rico de verdade, depois de sacrificar por alguns anos, parecer um pouco mais humilde. Então são escolhas, Todos nós somos livres para escolher o que a gente quiser, mas a gente é sempre escravo da consequência das nossas escolhas. Então, escolha bem. A sétima regra é a regra que o Rick Chester me ensinou. Ele fala muito sobre a lei da semeadora, O que isso daqui significa? Significa que se você planta, você pode colher. Mas se você não planta, você não vai colher nada. E com o dinheiro é a mesma forma. A gente precisa achar formas de plantar, de investir, de crescer, de criar, para que a gente possa receber resultado e dinheiro com o passar do tempo. Mas se a gente não faz nada para isso acontecer, é claro que isso daqui não vai acontecer. Então não adianta a gente ficar reclamando das coisas se a gente não fez algo antes. As pessoas, elas sempre querem o resultado antes de pagar o preço. Só que a lei da vida não admite que isso daqui seja invertido. Não é? Porque primeiro a gente paga o preço, depois a gente colhe. Então quando a gente quer comer um brigadeiro antes de fazer a dieta, a gente está errado, porque não vai dar certo. A gente acaba nos enganando. Quando a gente quer colher uma vida bela e livre, podendo fazer tudo o que a gente quiser na vida, a gente, se viver isso antes de plantar, a gente está ferrado, a gente vai acabar sendo pobre pro resto da vida. Então a gente primeiro planta, depois a gente colhe. Todo mundo, sem exceção, colhe o que planta. E quem planta absolutamente nada, colhe absolutamente nada. A oitava regra é a regra do comece agora. Vamos pensar no exemplo, você tem a Maria e o João. A Maria, ela começa a investir aos 19 anos de idade e ela investe dos 19 anos de idade até os 26. Ela investe R$2.000 por ano. E dos 26 até os 65, ela não investe um centavo. Já o João, dos 19 aos 26, ele não investe um centavo. E dos 26 aos 65, ele investe R$2.000 por ano. A Maria vai ter investido durante 8 anos e o João vai ter investido durante 40 anos esse dinheiro. Se ambos investirem a mesma taxa, uma taxa de 10%, quem vai ter mais? Primeira pergunta,
Quem investiu mais dinheiro? Quem desprendeu mais dinheiro do seu bolso? O João. O João fez isso durante 40 anos. Mas quem vai ter mais dinheiro no futuro? A Maria. Porque a Maria teve muito mais tempo dos juros compostos. A Maria vai ter quase 1 milhão e o João vai ter um pouco menos de 1 milhão. Ou seja, o que a gente aprende com isso? Começa agora, pense no longo prazo. O maior arrependimento do investidor é não ter começado mais cedo. Então, não deixe de começar agora, porque o dinheiro que você investe hoje é muito mais relevante do que o dinheiro que você investe amanhã. Pensa que 70% do seu resultado no futuro vem dos primeiros 30% de aportes que você faz. Então, menos dinheiro hoje, mais dinheiro amanhã. Se você demorar muito, você vai ter muito menos resultado. A 9ª regra é o foco nos aportes. Foco nos aportes, pensamento de longo prazo e disciplina. Não esqueça que se você começar investindo R$1.000 e você investir R$100 por mês, as pessoas às vezes pensam que eu não vou começar a investir mensalmente porque é muito pouquinho, melhor ir juntando. Às vezes faz sentido, mas na maioria das vezes não. Porque se você fizer isso, os seus aportes vão representar 65% do seu resultado no futuro, só os seus aportes. Então, sempre que você pensa a longo prazo, você tem mais resultado. O problema são aquelas pessoas que pensam, mas eu tenho muito pouco dinheiro, não vou investir. Né? E aí você está cometendo um grande erro e você está se sabotando. Não cometa essa burrada. A disciplina ativa vence a inteligência preguiçosa, sempre. Pensa que a pessoa que é muito disciplinada, se ela está na direção certa, ela vai ganhar de uma pessoa que é super inteligente, mas é muito preguiçosa. Tá? Não tem como isso não acontecer. A 10ª regra é que ganhar dinheiro não é ficar olhando para a bola de cristal. Porque as pessoas elas tentam prever o futuro. E óbvio, quem acerta, colhe muito mais prêmios. Só que prever o futuro é bem difícil, para não dizer que é impossível. Os maiores investidores de todos os tempos, eles sempre falam sobre como é impossível prever o futuro. Nenhum deles, dos grandes, falaram publicamente que é possível prever o futuro. Só que as pessoas que estão começando hoje, elas acham que é. Olha só que engraçado, quem tem dinheiro e quem está muito tempo no mercado acha que é impossível. E quem está começando hoje sem nenhuma experiência, sem nada, acha que é, inclusive, provável, não só possível. Então, a gente não tem que acertar exatamente o futuro. A gente tem que estar preparado para quando ele aparecer, para o cenário que aparecer. A gente tem que estar preparado para isso. É isso que precisa acontecer. Porque quem vive olhando para o futuro através de uma bola de cristal está fadado a comer caco de vidro. É o que o Ray Dalio já falou e sempre fala. Né? Não dá para a gente ficar tentando prever o futuro, que se você errar a direção, você está ferrado. Mas, obviamente, você tem sempre a sua crença do que vai acontecer, os seus estudos, e para isso você tem que estar preparado e com uma carteira geralmente diversificada. A 11ª regra é que economizar no cafezinho não vai te deixar rico. Eu conheço muita gente rica financeiramente, e eu te digo que nenhuma delas ficou rica economizando no cafezinho. Nenhuma delas. Né? Para você ficar rico, você precisa trabalhar 3 engrenagens. Você precisa ganhar mais, você precisa aumentar a sua renda, você precisa gastar bem e investir melhor. Só que economizar no gasto burro é burrice. Não é? Então, se eu cortar meu café, eu vou ficar bravo. É isso que vai acontecer. Obviamente, é diferente de um cenário em que as pessoas estão quebradas, endividadas, fizeram um monte de cagada. Aí você precisa ser extremamente radical. Mas em um cenário normal, a gente não adianta querer enriquecer cortando só essas coisinhas. O que enriquece mesmo são os gastos de alto impacto. Se você gastar muito tempo economizando centavos, você não vai ter tempo de ganhar milhões de reais. Então, por exemplo, eu posso ir no mercado perto de casa e pagar um preço, ou ir no mercado que fica a 5 horas de casa e é mais barato. Cara, eu posso ir até nesse outro mercado e economizar esse dinheiro, mas aí eu vou ter perdido 5 horas da minha vida, toda vez que eu fizer isso. Então, esse tipo de economia é uma economia que faz sentido até um certo patamar. Quando a sua hora começa a valer mais, isso daqui começa a ficar custoso, vira um custo para você. Mas são etapas diferentes da vida. E a 12ª regra é a regra de comprar ativos. Cara, se você gasta o seu dinheiro para comprar só passivos, coisas financiadas, coisas que vão te dar custo mensal, coisas que vão te dar prejuízo, coisas que não vão te dar renda, cara, você provavelmente vai ser pobre pro resto da vida, porque você está fazendo o que um amador faz. Agora, se você comprar ativos, se você pegar seu dinheiro, comprar aplicações que vão te dar rendimentos para você comprar mais aplicações, mais investimentos, mais ativos, coisas que te dão renda, você vai transformar isso daqui numa bola de neve e vai cada vez ter mais dinheiro.
Cada vez ter mais dinheiro, esse é o nosso objetivo na educação financeira. Eu parei o vídeo aqui porque a próxima atividade nós vamos falar disso, de investimento, de financiamento, não vamos falar isso agora. Então a gente está aí, né, passamos aí por essa reflexão toda, então a gente teve aí uma reflexão para a gente se questionar como que a gente faz o uso aí do dinheiro, né? Como que a gente gasta o dinheiro? Como gastamos o nosso dinheiro? Como gastamos nosso dinheiro? E mais do que isso, né? O que a gente espera do dinheiro, né? O que a gente quer dele? O que a gente espera do dinheiro? O que a gente espera do dinheiro? Então, são 2 questionamentos aí que depois de assistir esse vídeo fica aí para vocês refletirem, colocarem aí no diário de bordo de vocês, né? Pensando aí até em inflação, em taxa Selic, que nós já falamos hoje. Como estamos gastando o nosso dinheiro? Será que a gente está usando consciente o dinheiro? Será que a gente tem disciplina? Será que algumas dessas regras nos encaixam? Será que a gente pode nos adequar a essas regras? Será que essas regras nós concordamos ou nós não concordamos? Esses questionamentos eu gostaria que vocês fizessem. E o que nós esperamos do nosso dinheiro? Que a gente, igual a última frase dele, né? Que a gente sempre gaste para ter as coisas ou que a gente invista para ter um futuro aí, para ter umas regalias aí num futuro, quando a gente estiver mais cansado. Agora eu sei que vocês são jovens, estão super ativos, eu também, mas daqui um tempo, daqui 20, 30 anos, a gente vai estar mais cansado. Será que a gente vai estar ganhando o mesmo que a gente ganha agora? Será que muda conforme a faixa etária? Muda aí nosso salário? Pergunta aí para o responsável aí que mora com vocês. Será que muda o salário deles quando eles tinham 20 anos e agora mudou alguma coisa ou não? Esses questionamentos e essa curiosidade eu queria que partisse de vocês. Continuando a aula, então, tenho agora com vocês, que eu vou deixar agora com vocês do CIEB. Então, eu vou só fazer a leitura de novo. Escolha 3 tipos de produto ou serviço, né? Que faltou o serviço aqui, mas como era o PPT deles, que costuma influenciar no índice da inflação e apresente uma possível solução para o combate do aumento elevado aí dos preços. Energia elétrica, combustível, alimento, frutas e verduras. Tá aí, o que vocês fariam aí para combater esse preço alto, aí, esse preço elevado? Não esqueçam de avaliar a nossa aula. Antes disso, moral da professora, o que a gente aprendeu aí nessa introdução: inflação, taxa Selic, IPCA e INPC, faltou o I aqui. E o que vem por aí? Nós vamos aprender a investir. Alguns investimentos aí bem diferentões, nós vamos falar. Não esqueçam de avaliar nossa aula. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até a próxima.